Hoje vamos ver Gálatas 2, de 11 a 14, quando o texto diz que Pedro saiu de Jerusalém e foi lá para Antioquia, da Síria, a terceira grande cidade, depois de Roma e Alexandria, e uma cidade onde os cristãos estavam vivendo um momento muito bonito. Pedro não foi fazer nenhuma averiguação. O rei Herodes Agripa havia encetado uma grande perseguição em Jerusalém. Pedro precisou se afastar da igreja, se afastar da cidade, e o refúgio que ele encontrou foi exatamente em Antioquia da Síria. Vamos ver o texto. O texto diz assim: porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, diz Paulo, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Nós vamos ler na tradução clássica, que é um pouquinho diferente, porque vocês vão entender melhor essa colocação de Paulo. Vamos ver o próximo slide. Quando Pedro veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Agora vejam. Pedro, que havia sido chamado pessoalmente por Jesus para ser seu discípulo, junto com André, Tiago e João, fez parte do primeiro quarteto de discípulos chamado por Jesus, caminhou o tempo inteiro com Jesus, exceto que negou, mas depois recebeu um outro chamado de Jesus, e de repente Paulo aparece sem ter tido contato com Jesus de Nazaré, apenas um encontro profundamente místico com Cristo ressuscitado, e se acha no direito de repreender um camarada que tinha vindo há muito mais tempo com Jesus. Parece prepotência de Paulo, parece uma grande pretensão de Paulo. E a gente então, quando lê isso aqui, quando Pedro veio a Antioquia, o grande líder da igreja de Jerusalém, veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível, porque merecia uma repreensão. E agora, meus irmãos, estava tudo indo tão bem, e agora? O que estava acontecendo para essa resistência tão forte de Paulo? Por que essa resistência de Paulo em Antioquia da Síria ao líder da igreja em Jerusalém? Por quê? Paulo jamais agiria dessa forma se não houvesse motivo. A gente precisa entender que Paulo, quando encontrou com Jesus Cristo, quando teve experiência da conversão, ele olhou para trás e considerou todo o seu currículo, tudo aquilo que era ansiado por um jovem judeu, ele considerou como esterco, por causa da sublimidade que Jesus fez. O fariseu duro, resistente, renitente, que havia alcançado um grau elevadíssimo no judaísmo, considerou tudo aquilo como esterco, porcaria, por causa da sublimidade de Cristo. Por isso, quando Pedro pisa na bola, ele não resiste, ele reage. Irmãos, o verbo resistir aqui é muito forte, quando ele diz resistir face a face, é o mesmo usado em outras ocasiões, onde os significados são interessantes. Por exemplo, não abrir mão da resistência ao inimigo. Você resistir ferrenhamente ao inimigo, é o mesmo verbo. Não dar trégua ao adversário, normalmente maligno, é o mesmo verbo. Não dar jamais lugar ao diabo, é o mesmo verbo. Vejamos 3 versos apenas no Novo Testamento, em Tiago, Pedro e Efésios, que mostram isso. O primeiro texto diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. É esse verbo, resistir ao diabo, que Paulo usa para dizer que resistiu a Pedro. 1 Pedro 5,9: resistia-lhe ao diabo, permanecendo firme na fé. O mesmo verbo. E outro em Efésios 6,13: vistam toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Então, Paulo
ciente de que precisava resistir a uma atitude, a um comportamento de Pedro que era muito sério com relação ao futuro da igreja do Senhor. Então a gente levanta a pergunta: o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Estava tudo tão bom. Ele não havia se afinado, não havia sido tão responsável a vinda de Paulo, a receptividade dos apóstolos, e tudo começando a viver um clima de profunda harmonia, de profunda graciosidade. O que estava acontecendo? Aí não vem aquela coisinha do tema que eu trabalhei um ano inteiro, há 2 anos com os irmãos. Que tema foi esse? 3 letrinhas somente. 3 letrinhas. Não? A incrível sutileza da ação do mal. Nós precisamos estar mais do que atentos às sutilezas da ação do mal. Porque, como eu tenho dito, ele usa o que é bom, o que é belo, o que é maravilhoso, usa para fazer o mal. O mal não se apropria de nenhuma outra realidade, senão para fazer o mal. A igreja de Jesus Cristo, ela praticamente comeu mosca, durante muitos séculos, sem dar atenção a essa questão do mal. Faz pouco tempo que essa questão do mal recebeu atenção na igreja, como o povo católico, ortodoxo, evangélico, tudo. Quando os ataques vieram contra Deus por causa de questões do mal, o filósofo Leibniz criou uma palavra, uma forma de defender Deus dos ataques, chamada teodiceia. Teos, de Deus, de Caia, de justiça. Defender Deus contra as injustiças, dos ataques, que dizia que tudo que era mal que acontecia era proveniente da vontade de Deus. Então tem pouco tempo que a igreja se apercebeu da realidade do mal. E nós dizemos, irmãos, que o maligno é metamórfico. Ele é como um anjo de luz, diz até o que é bonito ele brilhando ali piscando. O maligno é metamórfico. Ele é como um anjo de luz. Ele se metamorfoseia de uma maneira impressionante para instalar a dimensão da sedução e assim atrair a pessoa para o mal. Eu encontrei um grande amigo, estava compartilhando um discipulado, um grande amigo, veio de Genai. Ele foi filho adotivo nosso no encontro de jovens em Cristo. E de repente, a gente veio saber que ele estava aqui em Maceió, hoje é corregedor do Ministério Público. E conversando com ele, eu percebi que ele está dando um tempo para a igreja. Ele era um crente novo, único na família, lá em Salvador. Casou com uma moça ótima, católica, uma procuradora federal, uma menina ótima. E um rapaz muito correto, muito íntegro. Mas, irmãos, ele se desencantou no crente novo com algumas coisas que ele viu na área do judiciário da parte de irmãos evangélicos. Talvez a mesma atitude de André Granja, que está com a gente aqui, menino sério, íntegro, correto, juiz federal, novo ainda, e já havia de batizá-lo aqui, a primeira turma de batismo em Betel. Visitei 2 vezes, Eliezer foi lá, Wilson, Fernando, mas depois da chegada da primeira família, ele criou a resistência e não pegou. E eu percebi ele criando essa distância, fazendo parte do grupo que é considerado hoje de desigrejados, decepcionados também com algumas coisas, algumas mazelas que muitas vezes surgem no meio da igreja do Senhor. A incrível sutileza da ação do mal. Se apropria de coisas boas, igreja, pastor, missionário, tudo, daqui a pouco aí o mal. Por isso que Cristo teve essa preocupação, irmãos. Enquanto fez a oração sacerdotal, dizendo: não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal.
fez a mesma coisa. Livra-nos do mal. Estava acontecendo na igreja, ali em Antioquia, tudo estava indo muito bem. Os cristãos gentílicos convivendo com cristãos judeus, sem a menor dificuldade, sem o menor problema. Mas o maligno, como anjo de luz, chegou ali. E a gente sabe disso. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. De repente você se encanta com a coisa, perde o foco na direção de Jesus Cristo, se encanta com a coisa que ocupa todo o espaço da sua visão, da sua mente. Daí a pouco acontece a dificuldade, o problema, até a tragédia. Qual era seu interesse? Qual era o interesse do mal, do maligno, para chegar num momento tão bom ali na igreja e começar a criar problema? Toda vez, irmãos, que estivermos envolvidos num trabalho, aqui, fora daqui, se estiver em algum lugar, perceberem que a unidade da igreja está correndo risco, fiquem alerta. A grandeza, a beleza, a profundidade, a largura da igreja está na sua unidade. Essa imagem que é passada em Atos, é passada também nas cartas. O objetivo e interesse do maligno era destruir a unidade da igreja, marca excepcional de sua missão desde o início. Essa era a intenção do maligno: destruir a fraternidade, a amizade, a beleza do relacionamento daquelas pessoas. Por quê? Porque o texto de Atos diz que eles, com aquela maneira de ser, atraíam os de fora, caíam na graça de todo o povo, diz o texto de Atos. Eram figuras encantadoras os cristãos. Aliás, os cristãos estão na história como seguidores de Cristo para serem pessoas encantadoras. Cristãos sombáticos, cinzentos, pesados, não tem nada a ver com a graça de Deus. Não. Eu sei que essa imagem perdurou durante muito tempo, mas se há um ser na história que foi chamado a viver a leveza de Deus em Cristo, pela sua graça, foi o cristão. Essa pessoa serena, tranquila, feliz e bem com a vida, apesar dos problemas. Temos problemas, sim, não? Somos humanos, temos problemas. Mas o próprio Paulo ensina que é possível superar os problemas, transcender os problemas, em função desse poderio maior que Deus nos dá. Pobres, mas enriquecendo a muitos, diz Paulo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Como entristecido, mas um estado de alegria, sem problema. É por isso que ele está preso. Em Éfeso, escreve aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrem-se. Estava lá algemado. Como é que pode sujeitar algemado, Paulo Sérgio? 24 horas por dia, um soldado da guarda pretoriana, vigilância absoluta, está dizendo para o camarada: alegre-se sempre no Senhor. Escreve aos cristãos em Filipos: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo: alegre-se. É possível. De nós não. Mas da parte de Deus, né? O texto diz, irmãos, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, comunhão, coinonia, fraternidade gerada pelo Espírito. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Essa era a igreja de Jerusalém, modelo para a igreja de todos os tempos. Povo cativante, povo feliz, povo pleno, com problemas, sim, com problemas. Quem não sei? A igreja, meus irmãos, era proclamadora de um novo e único mandamento que Cristo ensinou lá em João 13:35. Um novo mandamento lhes dou, que vos ameis uns aos outros, que se amem uns aos outros. Moisés entregou 10 mandamentos.
Os fariseus e escribas ficaram insatisfeitos, mais uns 300 e tantos. Jesus chega debaixo da mão. Só um novo mandamento. Esse ame mutuamente, assim como eu os amo. O amor não busca os seus interesses. Paulo escreve isso 3 vezes nessa carta a essa igreja difícil, complicada, problemática, que foi a igreja de Corinto, mas ainda assim, respeitosamente, ele diz: igreja de Deus. Não interessa esse monte de bobagem que eles têm feito. Um dia isso vai mudar. Se não forem amados por mim, vai ser complicado. Então, o amor é o caminho para isso. Ainda que eu fale a língua dos homens, não é isso, o caminho é esse. Eu passo a mostrar a vocês, irmãos de Corinto, um caminho mais excelente. O caminho do amor. Paciente, compreensivo, entende, né? Os altos e baixos, que agrega, que não divide, que não fragmenta, não estraga. Porque Pedro tornou-se repreensível, mesmo conhecendo esse mandamento? Ele recebeu assim de cara de Jesus. Exatamente porque o conhecia e não o cumpriu no momento decisivo da missão da igreja em Antioquia. Não era para cumprir, não cumpriu. Mandamento não é só botar na cabeça, é para botar na cabeça, no coração e no momento de pôr em prática para praticar. Ele estava aí na cabeça, provavelmente não estava no coração, e na hora de praticar, não vai. O que é que diz o texto? Gálatas 2:12. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro fazia suas refeições com os irmãos não judeus. Estava lá, os gentios convertidos ao Evangelho, cristãos gentios, que não vieram do judaísmo. E Pedro, além de almoçar, de jantar com ele, participava também da celebração da ceia do Senhor com eles. Uma boa, sem maiores problemas. Ele fez isso. Vamos lembrar da experiência de Pedro com Borrega. Ali Pedro rompeu qualquer paradigma que tinha, que o impedia de viver a experiência com o pagão. Ele entendeu que os pagãos eram filhos de Deus também, escravos da graça de Deus. Ali ele mudou de pensamento. Ele estava à vontade, irmãos, lá em Antioquia, jantando, tomando um cafezinho da manhã, participando da celebração da ceia também com os cristãos que não eram judeus, eram de diferentes regiões do mundo da época, da Palestina, ex-pagãos e agora cristãos. Mas, irmão, na maioria das vezes era a celebração da ceia do Senhor, da qual Pedro participava, junto com os cristãos pagãos. Em que consistia isso? Pedro sentava-se ao lado de um cristão gentil a noite toda. Aprendam como era a celebração lá, feita nas casas, né? Lendo a Escritura e esperando o alvorecer, para então tomar o pão e beber o vinho. E muitas vezes, irmãos, essa experiência era feita 2 a 2. Só 2 pessoas. Por isso, quando eu fiz um treinamento lá na igreja dos Lares em Salvador, à noite, na sala, peguei a minha equipe. No momento de celebrar a ceia, eu disse 2 a 2. 2 a 2. E antes de entregar o pão e o vinho um para o outro, expressem o sentimento, o desejo do coração, um para o outro, daquilo que querem um para o outro. Nesse momento, um dos rapazes que eu considerava um dos mais frios do grupo, um arquiteto, conversando com a Terezinha, uma senhora pobre da comunidade, ele desabou do choro. Porque você vê que ele estava com problema, desabou do choro. Ele disse: eu jamais imaginei, pastor, que fosse tão singular esse momento de celebrar a ceia do Senhor, desse eu e tu, eu e essa irmã. Simão Pedro fez isso com os gentios. O que aconteceu? O que é que diz o texto? Mas depois que aqueles homens chegaram, a turma de Tiago, ele não queria mais fazer refeição com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus.
Está vendo? Teve medo. O que é que tem João lá na sua carta? No amor não existe medo. Porque o verdadeiro amor faz o que com medo? Não se pode medo. Mas Pedro teve medo. Teve medo da liderança ainda envolvida pelo sentimento judaico. Por que Pedro fez isso, meus irmãos? Por que Pedro fez isso? Hoje é muito fácil a gente criticar Pedro aqui, essa distância toda nessa hora. Mas a gente entende mais ou menos Pedro. Não justifica o que ele fez. O temeroso, ele, grande líder da igreja em Jerusalém, agora longe da sua cidade, sem ter igreja, ali acolhido em Antioquia da Síria, onde os cristãos conviviam tão bem, sem problema, de repente chega uma tropa de Jerusalém, e aí ele fica com medo. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão pensar de mim? O texto seguinte diz assim: e também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Veja como o ato de covardia de Pedro semeou a covardia nos outros. Veja como o negativo em Pedro semeou o negativo nos outros. Foram contaminados. O mal, irmãos, é assim. Contamina de uma forma imediata. Barnabé, que foi quem acolheu Paulo e quem o apresentou ao colégio apostólico, agora estava agindo da mesma maneira, como os judaizantes. Todos foram na hora com medo. O mal, semeando o mal em algo bonito, em algo bom, em algo belo. Não há nenhuma organização, nenhuma instituição que seja tão boa, tão agradável como a igreja do Senhor, apesar dos problemas que a gente tem. Eu confesso que eu não pensava assim não antes. Mas um dia, conversando com o pastor Água, ele disse: tá, veja, a gente sabe, em todo grupo tem pessoas que desafinam, mas tá, pensa bem, não existe nada igual a igreja. Essa é a coisa mais espetacular que Deus criou. Claro, está meio fora de foco, meio fora de foco, mas é a coisa mais espetacular que Deus criou. E passa por nós, líderes, a responsabilidade de afinar cada vez mais a igreja com esses ideais de Deus e de Jesus Cristo. O povo não é ruim. O povo é bom. Foi tocado por Cristo. Às vezes erra com a melhor das intenções. Nós precisamos ter paciência. E apesar de ser muito mais novo do que ele, é razão. A igreja é uma coisa boa. Muito boa. Tem problemas? Tem. Mas é uma coisa muito boa. Principalmente quando ela começa a viver as experiências, começa a entrar dentro. Eu tenho voltado a me deliciar do Marcos Cláudio com esses encontros no eco da juventude na quinta-feira. Porque eu estou voltando a viver o que eu vivi 3 anos e meio com um grupo também de jovens, com um discipulado intensivo. Quinta-feira foi lá na casa do Eco. Tem uma casa maravilhosa para ter um Eco. Viu, Eco? Eco rima com Érico. Entendeu? Aquele espaço lá em cima, um espaço maravilhoso. E lá, aquele grupo de jovens, uns 30 jovens, a gente estudando a palavra. Como a Bíblia se forma. Estou treinando esse menino para ele saber como dialogar com os colegas universitários, outra pessoa qualquer da sociedade que venha criticar a Bíblia. Sendo estruturados para isso. Eu domino da estrutura. Os outros grupos, o Eco na casa da Patrícia, né? O Eco de Limeus nem começou ainda, já está com 7 pessoas descrentes querem participar. Clube da Lucozinha, só uma mulher. E Patrícia também. Discipulado, na terça-feira à noite. Grupo de homens, na sexta-feira à noite. Os casais de 15 em 15 dias, vamos trabalhar, começando a produzir os textos sobre a depressão, como a gente lidar com ela, como questão. Coisa boa. Então, irmãos, a coisa está vindo bem ali em Antioquia da Síria. De repente chega a tropa de choque de Jerusalém,
ainda minada em preconceito. E aí Pedro pula fora. Irmãos, olha que coisa triste. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas. Do mesmo modo que Pedro e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia dele. E aí, irmãos, esse ato recebeu a ação imediata e dura de Pedro. Veja bem, essa seria a hora da verdade que teria colocado Pedro com insegurança e uma emboscada sem saída, e por isso fraquejou e se retraiu diante de tudo e de todos. Não foi separadamente que pegou, foi diante de todo mundo. Então o texto seguinte diz, Paulo falando: quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos. Não foi prepotência de Paulo, não foi uma pinguinha pessoal de Paulo com Pedro. Paulo incluiu um perigo muito maior do que todos estavam vendo. Com essa atitude da liderança cristã, capitaneada por Pedro. Tempo oportuno de intervenção, como a gente diz. Nessa ação negativa de Pedro, Paulo viu a possibilidade de todo o trabalho ir por água abaixo a partir de Antioquia da Síria, onde as barreiras contra os cristãos gentios haviam sido derrubadas. Não havia barreiras. Mas esse comportamento de Pedro estava pondo quase tudo a perder. E aí ele vem e fala: você é judeu, Pedro, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Como é que você não vive uma coisa e quer que os outros vivam? Quer dizer, Paulo chama para si a responsabilidade, mesmo sendo mais novo na fé que Pedro, para mostrar onde é que estava indo os tentáculos dessa atitude covarde, hipócrita de Pedro, Barnabé e os outros, pondo em risco tudo que a igreja havia conseguido no seu ministério no mundo pagão. E a gente termina, irmãos, fazendo a seguinte colocação: quais os desdobramentos negativos que poderiam surgir a partir desse conflito, dessas duas lideranças, para o futuro da igreja e a sua missão no mundo? Quais os desdobramentos que poderiam surgir a partir daí? Quer saber a resposta? Quer? Hoje é noite. Na segunda parte. E uma terceira parte domingo pela manhã. Texto tão pequeno, com uma dimensão tão grande. Então, esses dois livros aqui. São somente sobre esse capítulo 2 de Gálatas, da grande tensão que foi gerada na igreja, que poderia ter um desdobramento tremendamente negativo para a igreja em todos os tempos de sua história. E é por isso que a gente vai pregar 3 vezes sobre isso. Hoje pela manhã, hoje à noite e domingo pela manhã. Vendo como Pedro comprometeu 5 doutrinas impressionantes, com esse gesto impensável e amedrontado, diante da prova de